Oi gente, tudo bem? Eu sou Camila Soares, eu sou a filha da serpente. Seja mais uma vez bem-vindo a esse canal. Hoje eu vou fazer um vídeo, foi um dos mais votados naquela enquetezinha que eu fiz, depois do Destrinchando a Ayahuasca, um dos mais votados também foi, o Desmistificando a Depressão. Antes de eu começar esse vídeo, eu queria deixar claro que esse vídeo foi um vídeo que eu não preparei muito, é um vídeo mais pessoal mesmo. Como aviso para esse vídeo, antes da gente começar, é que eu estou falando aqui não como terapeuta, não como sacerdotisa, como uma pessoa humana, tá? Aqui sou eu, Camila, humana, como uma pessoa que experiencia ainda a depressão. Então eu vou falar o meu ponto de vista, e eu vou falar sobre algumas teorias que eu tenho, São teorias, são ideias que eu tenho, sensações que eu tenho com relação à espiritualidade, com relação à depressão, de um ponto de vista espiritual, de acordo com a minha vivência, tá? Para começar, eu gostaria de falar um pouco sobre a minha vida, Então, quem me acompanha aqui há mais tempo já deve ter ouvido eu falar, eu acho que eu tenho TDAH, ou eu falar que, é porque eu tive uma depressão. E é um processo, porque assim, não é tão simples, diagnosticar e identificar uma depressão. Não é tão simples, E tem mais de um tipo também. Mas, assim, pra mim, particularmente, eu acredito que tudo isso não passam de rótulos, onde é mais fácil, sistematizar para encontrar um caminho para ajudar essa pessoa a se curar ou ter uma qualidade de vida melhor. Então, na verdade, eu, em contato, com psicólogas, fazendo tratamentos com psicólogas, chegamos à conclusão, de que eu tenho depressão desde criança. E assim, para a ciência existe a depressão crônica e a depressão que acontece após algum evento traumático na sua vida, por exemplo, um luto, um término de relacionamento, alguma coisa que a pessoa vai passar um tempo depressiva e depois ela vai voltar ao normal, E pode não voltar, E aí quando a pessoa não volta, depois de mais ou menos um ano, e aí é o que se considera, que a pessoa está com uma depressão crônica. A depressão crônica é aquela que você vai acabar tendo na sua vida para sempre, É isso que a medicina convencional traz para nós. Eu não estudei a fundo, até uma coisa que eu gostaria de estudar, sobre a incidência da depressão em sociedades tradicionais. Seria uma coisa que eu teria que pesquisar melhor. Mas do pouco que sei e pesquiso e vejo e já ouvi, de palestras, não dá nem para chamar de palestra, mas de sentar ali na casa de reza e ouvir, as histórias dos rezadores, principalmente quando eu ia lá na aldeia Guarani, a gente percebe que os povos originários, antes do contato, eles praticamente não sofriam, por exemplo, com casos de alcoolismo, que está totalmente ligado a problemas psicológicos, também. E eu acredito muito que as sociedades tradicionais que não são urbanas, que não sofreram interferência da modernidade, elas não têm muito esse problema, Não tem problema de estresse, não tem problema de ansiedade, mas eu vou chegar na raiz disso tudo, na minha opinião, tá? Então, assim, eu acho que além dos probleminhas que a gente passa na nossa vida, que vai ser específico de cada um, porque todo mundo vai ter ali uma situação X que vai levar, ao ápice aí de uma depressão, eu acredito que a gente tem alguns fatores na nossa vida que geram uma predisposição a problemas psicológicos, que não é só depressão. Pode ser depressão, ansiedade, estresse pós-traumático, estresse, em geral. Os eventos são, na minha opinião, do meu ponto de vista, começa com o nascimento
por meio de uma cesárea, um nascimento hospitalar, um parto não humanizado, um nascimento onde você nasce num lugar frio, num lugar cheio de gente estranha, né? Imediatamente separado da sua mãe. E se você for ver em documentários sobre parto humanizado, você vai ver profissionais falando que até mesmo observando os animais, se você separa o bebê, o recém-nascido, da fêmea, a fêmea desinteressa pelo bebê. E por que a gente não traz isso para estudar a questão da depressão pós-parto, né? E várias outras coisas. Então, assim, gente, é importante que a mãe e o bebê, né, eles tenham afeto nos primeiros momentos, né, da vida, eles troquem afeto nos primeiros momentos da chegada desse bebê. Isso tem uma questão hormonal, vai além da ideia psicológica, né? E isso é extremamente importante para a formação ali daquela criança. Então, assim, existem traumas que estão subliminados, que são coisas que vêm de uma época onde a gente nem entendia o que estava acontecendo, que são traumas que podem acontecer até dentro da barriga, né? Porque chega um certo momento que o feto já consegue ouvir, né? E sentir algumas emoções. Pelo menos eu acredito nisso, né? E espiritualmente falando, eu como espiritualista, eu sei que tem um espírito ali e eu sei que ele está sentindo se está rolando uma briga, se está rolando uma violência. Então, assim, tem coisas que estão para além daquilo que a gente compreende. A gente tem essa questão do nascimento, antes do nascimento, e aí a gente vai ter algumas questões de infância, que é a desensibilização das pessoas, né? Então, muitas crianças sofreram violência, né, espancamento por parte dos pais, e isso era muito normalizado antigamente, né? Hoje que as pessoas estão começando a dizer, nossa, não pode, né? Estão percebendo o quanto isso gerou problemas psicológicos, né? Então, muitas crianças passaram por violências físicas e violências emocionais, terror psicológico, como por exemplo você trancar a criança num ambiente escuro como castigo, é um exemplo. Então, assim, são várias coisas. E aí, o ponto que eu quero chegar é a vida urbana. A vida urbana é aquilo, né, gente? É a separação. Milhares de anos, né, por milhares de anos, as sociedades, elas viveram uma relação afetuosa com a terra, tendo a terra como uma grande mãe. E os povos, né, conforme foram se modernizando, foram criando meios de se separar dessa mãe. Então foram criando formas de abuso da natureza, né, abuso dos animais. Parou-se de ver o mundo dentro de uma cosmovisão de teia, de que todos estamos interligados, de que todos somos interdependentes, de que precisamos respeitar outras formas de vida, porque todos somos irmãos, tá? E eu não estou falando aqui de veganismo, porque assim, a gente sabe que sociedades tradicionais, em alguns casos, consumiam carne, mas consumiam conscientemente, por necessidade, tá? Não era uma indústria milionária aí destruindo o planeta, né, para saciar a vontade de comer um pedaço de boi, tá? É bem diferente. Mas vamos lá. Bom, então assim, tudo começa nessa separação para mim, a separação do bebê da mãe, né, as formas modernas de parir. Depois, a dessensibilização do ser humano, no sentido de ser agressivo, ser manipulador, né, desprezar, né, a criança muitas vezes, e até mesmo o modo de vida urbano, que a pessoa não tem tempo para os filhos, né? Então muitas vezes as crianças ficam mais tempo na televisão, no videogame, e não perde-se esse afeto da família, né? E isso é uma coisa muito importante para o desenvolvimento, né, da personalidade, da psique. E assim, continuando falando, isso aqui são percepções minhas como uma paciente, né, como uma paciente de psicólogos e como uma pessoa que experienciou a depressão e as minhas percepções espirituais disso. Os povos, né, modernos que vivem nesse meio urbano, então é aquela corrida, né, tipo, a vida perde o sentido, né, essa ideia de que a vida é comer, dormir, sair, ter um relacionamento, casar, ter um emprego, aguentar algumas coisas ruins de um emprego que não gosta,
para ter alguns benefícios que muitas vezes são consumo de coisas que a gente nem precisa, mas que de alguma forma é vendido pra gente como se a gente precisasse. Então, a maioria das pessoas vive uma vida medíocre, vive uma vida mediana para baixo, que é, eu faço algo que eu não gosto, né? Eu compro coisas que eu não preciso e a maior parte do tempo eu estou triste porque eu não faço o que eu gosto e porque eu não tenho aquilo que eu acho que eu preciso ter, sabe? E aí as pessoas vão chegando no fim da vida, vão ficando idosas e vão percebendo que elas fizeram tudo que a sociedade mostrou que era o que tinha que ser feito e elas não conseguiram ser felizes, né? Então tem muitas pessoas idosas que ficam com depressão, que cometem até às vezes suicídio, porque a pessoa não encontrou um sentido para a vida, né? Não encontrou o seu lugar na teia, não fez nada que fizesse ela se sentir útil, né? Tipo, a pessoa passou a vida inteira apertando o botão, sabe? E aí isso gera muita desconexão, né? Então, eu sinto que a raiz da depressão é essa ilusão de separação com o todo, com as pessoas, com a família, né? E principalmente com a natureza, tá? Na verdade, eu acredito que assim, todos os problemas psicológicos, em algum nível, são desconexões com a alma, são desequilíbrios, né? Com relação a essa ideia de ser parte, né, desse todo, né? Vão ter vários rótulos, mas no fim é tudo mais ou menos assim. E aí a gente vai para o conceito do xamã, né, que a gente vê aí na antropologia, através do estudo de povos nativos, e a gente vê que o xamã, quem é o xamã? O xamã é um doente. O xamã é uma pessoa doente que se curou. É uma pessoa que sofreu, é uma pessoa que sofreu humilhações, uma pessoa que desceu aos infernos, que foi para uma noite escura da alma e aí ela voltou. E por isso ela ter o poder de curar as pessoas. Então, se a gente vivesse numa sociedade em maior harmonia com a natureza, talvez nós teríamos mais curadores e menos doentes, né? O que eu penso, não sei se vocês já viram vídeos, né, falando sobre isso, o The Last Shaman, vou deixar o link aqui da resenha que eu fiz. The Last Shaman vai falar, né, já comentei aqui, então se quiser saber mais, vê ali. The Last Shaman vai falar sobre uma pessoa que estava em depressão, teve os melhores médicos, teve os melhores tratamentos e não conseguiu, não surtiu efeito. E ele foi procurar a cura na medicina tradicional, nos povos tradicionais. Foi tomar medicinas, foi tomar ervas, foi se curar com curandeiros, com pajés. Enfim. E aí eu realmente acredito que todos esses fatos da nossa vida, eles vão condicionando o nosso cérebro. Nosso cérebro, ele se condiciona, né? Isso eu não estou dizendo aqui, tipo, da minha cabeça, isso é uma coisa que a gente já sabe. Então, se você tem muitas tristezas, o seu cérebro condiciona ali com o modo tristeza, né? Então, se fosse falar espiritualmente, vai falar, a gente acostuma a vibrar na tristeza e tal, mas vamos levar para o lado mais realzão mesmo. Então, porque são químicas, são sinapses e tal, então a gente se condiciona à tristeza, né? Não vou saber explicar isso cientificamente, porque eu não estudei isso cientificamente, tá? Mas é fato isso. Então, o que acontece? A gente está aí condicionado a essas dores, esses sofrimentos, porque estamos condicionados à ideia de separação, né? E eu acredito que, da mesma forma que se condicionou, existem maneiras de descondicionar. Descondicionar pode acontecer como? Pode acontecer por meio de um processo gradual de reintegração, de reintegrar ali aquela pessoa à natureza. Eu sei que a psicologia, a psiquiatria vão ter vários caminhos aí de cura, né, de tratamentos, né? Mas assim, se o seu cérebro está condicionado devido a experiências de vida, não adianta você tomar um remédio que vai modificar o cérebro, mas não vai modificar os eventos ao seu redor, não vai te fazer passar por um processo de superação dos traumas. Então, deveria ser um crime. A pessoa simplesmente dá um remédio, olha, pronto, pílula da felicidade.
Claro que a psiquiatria ela entra naquele momento onde a pessoa não está conseguindo sair da cama, porque às vezes a pessoa precisa de um empurrão para ela conseguir começar um tratamento, começar um caminho de autoconhecimento, para ela realmente se curar, começar um tratamento com um psicólogo, né? Então, é para esses casos, né, que entra a psiquiatria, na minha opinião, tá? Não adianta, né, a pessoa tomar só o remédio que não vai resolver, mas a gente pode descondicionar o cérebro modificando a vida dessa pessoa. Então, eu acredito que se reintegrar com a natureza pode ser um meio de cura, tá? Passar aí um tempo isolado, né, na natureza, não completamente isolado, mas eu digo assim, fazer uma dieta aí de meses, não sei como a iniciação dos pajés, né, onde eles tomam bastante medicinas e ficam lá só na natureza por um tempo. Eu acredito que isso pode descondicionar o cérebro, tá? Eu vejo que a ayahuasca trabalha nisso, se eu não me engano a iboga também ela tem essa característica, né, de promover aí um reset aí no sistema nervoso das pessoas, tanto que é muito boa para vícios, né? Se eu não me engano, a psilocibina também, né, os cogumelos. Mas o que acontece hoje? A gente toma medicinas e volta para a cidade, volta para aquele emprego que a gente não gosta, volta para aquele relacionamento que a gente não gosta, para aquela família que é abusiva e a gente não faz nada, tá? Claro que o psicólogo ele pode ajudar e dar caminhos aí para você superar seu trauma, a psiquiatria pode ajudar, mas eu acredito que a doença, a verdadeira doença, que a gente pode chamar do que for, é a separação. É a separação. Então eu acredito que a gente precisa se reintegrar com essa natureza, com essa grande mãe, né? Voltar a vivenciar esse afeto com a natureza, voltar a sentir que somos parte da natureza. Nós somos como um animalzinho em cativeiro, né? Nós somos seres da terra, nós somos humanos, o humus vem de terra, né? Então, nós somos seres da terra, assim como um animal. Assim como se você tiver, pegar qualquer animal silvestre e colocar ele em cativeiro, ele vai sofrer. Ele vai, muitas vezes ele acostuma, mas é um processo gradual, como os cachorros domésticos. Mas você olha para os cachorros domésticos e você vê o quanto eles são frágeis para doenças, o quanto eles são sensíveis emocionalmente, o quanto eles são dependentes de nós. Isso é uma coisa muito triste, né? Então nós também somos seres aqui da Terra, nós somos seres da Terra. O nosso habitat não é essa caixa de concreto, o nosso habitat é em conexão com a Terra, né? A Terra tem bactérias, né, que são boas para o nosso organismo, que ajudam a fortalecer a nossa imunidade, a nossa saúde. Não é só isso, é o ar puro, é o ar que vem de lugares onde tem muitas árvores, muita mata, que é um ar puro, é saudável para o nosso organismo. Então a gente pode falar até mesmo da questão da alimentação, que quase todos os desequilíbrios que a gente pode ter e doenças vêm da nossa desconexão com a terra. Então eu acredito, né, que em gerações, né, porque não ficamos assim do dia para a noite, então não vamos deixar de ser assim do dia para a noite, mas eu acredito que em gerações a gente pode ir descondicionando essa ideia de separação e se reintegrando com a terra, né? E a depressão ela tem muito, né, dessa coisa de você ir para os infernos, né? De você fazer uma descida no submundo, de você encarar aí as suas sombras. E eu acho que isso tem muito a ver com o conceito do xamã, né? Como eu falei aqui. Na iniciação do xamã, o xamã ele vai sofrer humilhações, violências, experiências de quase morte, doenças, e muitas vezes a pessoa que sofre uma depressão, ela está vivenciando tudo isso, né? Então, será que essas pessoas que estão vivendo depressão não seriam os xamãs numa outra sociedade? Fica essa dúvida, tá? Então, eu acho que cada sociedade, né, cada povo vai ter um meio, né, vai ter uma racionalidade, uma forma de encarar a saúde, a doença, e uma forma de lidar aí com os desequilíbrios também. Mas eu penso muito nisso, que se reintegrar com a natureza ao longo de gerações pode ser uma cura, não uma cura para a depressão, uma cura para a separação e uma cura para a humanidade, né? Porque enquanto humanidade estamos doentes, não é um indivíduo, não é uma pessoa com depressão. Hoje nunca tivemos tantos casos, né?
Então, a gente precisa olhar, talvez, essa cura da depressão, essa cura dos problemas psicológicos de uma forma sistêmica, de uma forma grande, de uma forma ampla, né? Olhar para a teia, não só para o indivíduo que está sofrendo, porque muita gente está sofrendo. Então, não adianta a gente tentar ajudar a pessoa a superar o trauma e a pessoa olhar para a vida dela e ver, meu Deus, a pobreza, a miséria, genocídio, a desigualdade, há tantas coisas ruins, como é que eu vou me fechar aqui na minha bolha para eu ser uma pessoa feliz? Então a gente só vai ser feliz quando tudo voltar a ter harmonia. Se a gente não tiver essa harmonia do todo, nós vamos ter lapsos, nós vamos ter momentos de felicidade, nós nunca seremos pessoas felizes realmente, né? E a gente está aí na construção, né? Acredito que estamos aí no movimento de construção de uma nova sociedade onde as pessoas possam ser realmente felizes. Então eu acredito que essas dietas, né, que as pessoas fazem, né, em lugares de natureza, tomando medicinas, podem sim recondicionar o cérebro da pessoa para ela se curar de uma depressão e outros problemas, dependendo, né. E se essa pessoa volta, né, para aquele lugar que adoeceu ela não vai condicionar de novo para aquelas coisas ruins. Então é uma coisa muito mais profunda. E é isso, gente. Eu sinto que cada vez mais eu tenho sentido que o meu trabalho enquanto parte dessa teia, não meu trabalho de terapeuta ou meu trabalho de doula, não meu trabalho de sacerdotisa, mas assim, meu trabalho como alma, como parte desse universo, o meu lugar nessa teia é ajudar a sociedade, né? Ajudar as pessoas a voltarem para uma consciência de reintegração com a terra, voltarem a ter amor pela terra, ressensibilizar, né, o ser humano para que ele seja menos violento, para que ele tenha mais empatia e para que a gente possa construir um novo paradigma de vida, né, em harmonia com a Mãe Terra, tá? Então, esse vídeo era desmistificando a depressão, porque eu acho que a depressão não é só uma doença, ela não é um fator individual, acho que ela é um fator coletivo e ela tem muito a ver com os caminhos os rumos que nós tomamos enquanto sociedade. Então eu acho que pode ser que a gente encontre, né, caminhos para cura dentro da medicina convencional, pode ser que não. Para quem não encontrar esse caminho dentro da medicina convencional, graças aos povos originários, nós temos outras formas de entender a cura, a saúde, a medicina, né, de uma forma mais holística, espiritual, né, porque a figura do médico é a mesma figura do líder espiritual nas sociedades tradicionais em geral, e é isso, né, porque o médico, ele lida diretamente com a vida e a morte, e não há nada mais místico e mais profundo do que a vida e a morte. Então, essa pessoa que está ali com as nossas vidas nas mãos não deveria ser um completo estranho, uma pessoa que está ali só pelo dinheiro, né? Isso é uma coisa muito séria, né? Mas assim, são críticas muito profundas, é preciso tempo, é um processo muito gradual de transformação. E eu não sei nem se eu me fiz clara, se foi, sabe, compreensível, porque foi um vídeo muito doido esse, né? Bom, gente, é isso. Se você gostou, curte, compartilha. É isso. Gratidão.